Por favor, abra uma palavra de Deus em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Aqueles que já ouviram falar sobre a caverna do dragão. Eu não tenho conseguido sair de Lucas 3. João Batista continua pregando, ele tem se tornado o meu mais novo pregador favorito. E aí, em Lucas capítulo 3 é quando esse coadjuvante ele aparece em cena. Seu nascimento havia sido profetizado, ele tem consciência de quem ele é a voz que clama no deserto, é um homem que está pregando exatamente antes da vinda do Messias, tentando preparar o caminho do Senhor, para que quando o Senhor chegasse, encontrasse corações dispostos a receber a promessa do reino. Ele está lá, pregando constantemente, um homem como um músico de uma única nota, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então a palavra do Senhor diz assim, versículo 3 de Lucas capítulo 3 em diante. Ele percorreu toda a região nas imediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Que eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós? O que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Então o povo, na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender João. Vamos orar, irmãos. Pai, a tua palavra está aberta diante de nós. E o que nós acabamos de cantar, responde-nos. Há uma necessidade nossa. Nós precisamos de ti. Uns têm mais consciência disso, outros menos. Mas independente da consciência de cada um, nós precisamos do Senhor como mantenedor da vida, o sustentador de toda a existência. Precisamos de ti para a próxima respiração. Precisamos de ti para pensar corretamente, para sentir corretamente. Hoje eu gostaria de ensinar ao teu povo que nós precisamos de ti para nos arrependermos. Então peço que o Senhor haja em nosso meio. Nós nunca veremos nossa real condição, nem nunca veremos nossa hipocrisia, maldade, leviandade, a nossa necessidade de arrependimento verdadeiro. Se o Senhor
Se o Senhor não vier ao nosso encontro, então nos dá olhos para verem, ouvidos para ouvir e um coração para crer. Eu peço a Ti, Espírito, que sejas o nosso professor. O coração dos homens está em Tuas mãos, tudo está claro, patente aos Teus olhos. Vem e por Tua bondade, nos ajuda a nos arrependermos. Que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória. Que a opinião do homem seja esquecida e colocada no seu devido lugar. Mas quando a palavra do Senhor foi ensinada no poder do Senhor, que o povo do Senhor ouça e obedeça. Então nos ensina o teor do verdadeiro arrependimento. Em nome de Cristo. Amém. Por que João Batista se tornou, ou tem se tornado, meu pregador favorito? Ele aparece como um modelo aqui, um padrão de pregador. Ele confronta os pecadores, ele direciona os pecadores à pessoa certa, o conteúdo de sua mensagem, um evangelho simples que ele havia recebido. Ele ajuda as pessoas a responderem a essa mensagem de maneira correta, como aplicar essa mensagem à necessidade de cada um. Primeira coisa, claramente, que nos chama a atenção aqui, é a indisposição de tentar, de alguma forma, conquistar a audiência, atenuando o seu discurso. Ele havia recebido uma mensagem de Deus, essa mensagem era dura, direta, porque a situação do povo era desesperadora. Havia almas em jogo, uma eternidade, um inferno ou um céu estão abertos, esperando uma resposta que essas pessoas têm, a mensagem que João tem que dar. Então a sua dureza, a sua algumas vezes tida como rispidez, a sua direta, se coaduna com a necessidade do que o povo precisava responder à altura do que estava em jogo. Quem impediu vocês, ele diz, quem impediu vocês a fugir da ira vindoura? Quem lhes disse que é muito simples, que bastaria que vocês se batizassem? A gente já viu algumas coisas aqui, esses ingredientes da pregação. Mas enquanto ele está pregando, Jesus inicia a raça de víboras. Isso é, enquanto ele está pregando e batizando, ele vê algumas pessoas vindo. E ao que tudo indica, a maneira como ele lida com isso é que ele consegue ver por trás dessa aparente boa disposição para se batizar, um dos grandes problemas que nós, pecadores, temos. Nós queremos, de alguma forma, fazer alguma coisa para sermos salvos, ou sermos aceitos, ou ganharmos algum mérito. Rituais, rotinas, uma esmola aqui, boas obras acolá, podem de alguma forma ganhar algum mérito. João diz, vocês parecem víboras fugindo do fogo, quando o fogo começa ali entre os gravetos. Acha que é simples assim? Então nós vemos que algumas verdades que devem compor o nosso evangelismo, a nossa comunicação, se formos levar João em consideração, é a primeira: existe uma ira justa da parte de Deus, e aqueles que são salvos não são salvos de uma condição social ruim, ou não são salvos de outras coisas, são salvos da ira do Deus Santo contra pecadores. Nós precisamos também dizer para eles, como João diz aqui, que esses que estão debaixo da ira de Deus, eles não podem salvar a si mesmos, eles não podem fazer um determinado ritual, cumprir uma determinada agenda, colocar dentro de um determinado cronograma. Eles estão em perdição e não podem fazer absolutamente nada, apenas Deus pode livrar os pecadores de si mesmo. E no final das contas, quando ele ordena que essas pessoas se arrependam, é que aquela disposição que eles estão demonstrando para o batismo externo precisa refletir algo que vai além, interno, mas que vai além do simples remorso e a tristeza. Os problemas que nós encontramos hoje para a falta de arrependimento eram problemas comuns, crônicos, problemas sistêmicos de todo pecador ao longo de toda a história. João está lidando com pessoas como você. E embora ele estivesse explicando essas coisas para aqueles que de alguma forma estão querendo se preparar para a vinda do rei, nós deveríamos aprender também que essas verdades não são somente para a salvação, essas verdades que compõem o evangelho devem de alguma forma ajudar a nossa vida. Então aqueles que se arrependem de verdade, creem e respondem a esses conteúdos aqui. Eles consideram e creem
no que Deus pensa a respeito do pecado, a ira justa de Deus. Eu creio nisso. O que se arrepende precisa crer nisso, não somente saber, mas crer. Ele precisa reconhecer a completa incapacidade de mudar a própria situação. Deus precisa fazer. E aí hoje nós vamos ver os outros dois. Compreender de maneira correta, de maneira legítima, de maneira bíblica, de maneira genuína o significado do arrependimento. E demonstrar esse arrependimento não somente publicamente, mas internamente. Nessa ordem, o interno para o externo. Então a primeira delas é uma compreensão genuína do significado do arrependimento. Por várias vezes aqui, João Batista fala sobre arrependimento. Algumas vezes, irmãos, nós somos muito bons em denunciar determinados erros das pessoas. João Batista, ele vai fazer isso. Ele vai proclamar, ele vai exortar de que as pessoas estão debaixo de ira, mas ele não para por aí. Ele vai consolar, ou ele vai admoestar, ele vai instruir, aconselhar essas pessoas sobre o que é requerido delas ou como elas podem se livrar disso. Existem alguns homens e mulheres que são muito bons em apontarem os erros dos outros, mas eles não se importam com as soluções que deveriam de alguma forma estar associadas à denúncia do erro. Dizer apenas que alguém está errado, ou dizer que os erros estão ali ou acolá, sem ajudar na solução, não resolve absolutamente nada. Na verdade, isso pode apenas denunciar que internamente existe um senso crítico de encontrar malefícios ou maldades ou defeitos nas outras pessoas e não a disposição de ajudar. Sim, João chama esses homens de raça de víboras. Sim, eles colocam na parede dizendo, se vocês precisam se arrepender. Mas ele é o mesmo que vai ajudar publicanos, soldados e a multidão que pergunta, sim, a gente faz o quê? Se a gente vai fazer o quê depois disso? João é aquele que pensa, reflete e diz, faça isso. Isso se reflete o seu arrependimento. Faça aquilo. Pare de fazer isso, comece a fazer aquilo outro. Essas são as maneiras de você demonstrar que houve validade no seu arrependimento, que não é da boca para fora. Essa é a maneira como você pode agradar a Deus, que tem causado de fato esse arrependimento em você. Nós precisamos, e eles precisavam compreender o significado genuíno, o genuíno significado do arrependimento. E João faz isso, mais do que simplesmente apontar os erros, ele ajuda os pecadores no que eles devem fazer. O texto fala que esse era o coração da pregação de João Batista. Versículo 3 era batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Versículo 8, produzam frutos dignos de arrependimento. Depois que João Batista é preso, Marcos capítulo 1, versículo 14 diz que Jesus começa a pregar o evangelho de Deus contendo 3 coisas. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. O arrependimento estava lá. Lucas capítulo 13, verso 5, Jesus diz, vocês precisam se arrepender, porque se não se arrependerem todos, igualmente perecereis. Em Lucas 24, quando o nosso Senhor já ressurreto, chama os seus discípulos, a gente vai fazer o que depois daqui? Jesus chama eles para o Antigo Testamento dizendo que estava profetizado que Jesus, ou Messias, deveria padecer, ressuscitar dentre os mortos e em que em seu nome se pregasse o quê? Arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Arrependimento para a remissão de pecados, arrependimento para perdão de pecados está associado no Evangelho, foi prometido por Deus que deveria ser assim, não é um apêndice, não é uma coisa que ficou no século passado ou no tempo passado. Arrependimento é o que o Senhor ordenou que nós pregássemos. Atos capítulo 17, versículo 30, Paulo está ali em Atenas com aqueles filósofos, epicureus, estoicos, falando abertamente sobre Jesus. Ele diz sobre o evangelho, ele diz no versículo 30, agora porém, ele ordena aos homens que todos, em todo lugar, se arrependam. Arrependimento para a remissão de pecados não é uma coisa do século passado, é uma coisa do presente, não é uma coisa de judeus, é uma coisa de gregos, não é uma coisa de brasileiros ou de americanos, todos os homens,
Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão na mesma panela. Todos reatam relacionamento com Deus por meio da compreensão que existe uma ira justa, o castigo de Deus, por meio de mudar a minha atitude em relação a Deus, reconhecendo o meu pecado, recebendo a solução que Ele provisionou. Isso é arrependimento. Essa mudança de mente, mudança de desejo, mudança de disposição, essa transformação. Por que isso saiu da moda? Se as pessoas não pregam arrependimento, se elas não falam do evangelho nesse sentido, que evangelho é esse? Você, meu irmão, quando pregar o evangelho, quando você ensinar os seus filhos, diga que eles são pecadores e que eles devem se arrepender dos seus pecados. Que isso não é uma coisinha simples, a menos que eles se arrependam, eles irão perecer eternamente. Arrependimento é uma confissão espiritual interna que se torna pública por meio do batismo de João, por meio da confissão, mas é uma demonstração, uma admissão pública diante de Deus de que eu concordo com aquilo que Ele diz sobre esta atitude e eu recebo como sendo justo o castigo merecido por ter transgredido essa lei que Ele disse que não era para ser cumprida. O significado correto de arrependimento precisa ser entendido. Ele faz parte do evangelho. E eu fico pensando que ele deveria fazer parte das nossas vidas. Nós deveríamos, mais do que todos os outros homens, sermos experts em arrependimento. Eu e você. Porque todos nós começamos a vida cristã nos arrependendo. E todos nós que continuamos lutando ainda com o pecado remanescente, somos perdoados por meio de arrependimento e confissão. Somente os não pecadores, somente os perfeitos deveriam estar olhando com estranheza sobre o significado de arrependimento. Nós deveríamos compreender isso claramente. Todos os dias, várias horas do dia, ao longo dos 20, 30, 40, 50 anos de vida cristã, você tem se aproximado de Deus dizendo: Senhor, eu errei, eu pequei contra o Senhor falou isso e eu fiz foi aquilo. Mas eu percebo que essa verdade do arrependimento tem se distanciado de nós cada vez mais, achando que existe uma outra maneira de lidarmos com os nossos pecados, senão por meio do caminho que Ele traçou, não somente para a conversão, mas para a nossa vida. É isso que eu quero clamar a todos nós, uma restauração ao arrependimento. Eu quero conclamar você, meu irmão, a se arrepender de verdade, porque sua vitalidade espiritual depende disso. Seu crescimento depende disso. Sua comunhão real com Deus depende disso. 1 João capítulo 1, versículo de 5 até o versículo 10 fala sobre como o nosso pecado contra Deus atrapalha a nossa comunhão, e isso é removido por meio do arrependimento, da confissão, da crença de que temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Arrependimento deveria ser claro para nós, deveria ser constante para nós. Deveríamos ser especialistas nisso. Mas é preciso que fique claro o que significa se arrepender. Já falamos que não se trata daquele remorso, aquela tristeza pelo erro. Arrependimento não é aquele dispositivo que nós usamos para acabar com as consequências e seguirmos a vida. Não, tá bom, perdão, vamos. Não é aquele mecanismo falseado que eu utilizo para tirar as consequências do meu erro, do meu pecado, e a vida seguir ao seu jogo. Arrependimento, algumas vezes, parece com um processo de remoção de tumor. Você sabe que alguma coisa está errado antes mesmo de olhar o tamanho do tumor, e às vezes até onde ele está, de maneira real. Então você admite. Mas à medida em que você cava ao redor e consegue ver o tamanho do problema e as raízes, aonde ele está atrás, e finalmente remove completamente, você faz isso por meio da confissão e recebimento de perdão. Arrependimento é uma mudança na maneira como eu vejo as coisas. Ver e considerar determinadas coisas como pecaminosas ou transgressões diante de Deus. Lembra do Salmo 22, o Salmo 32? Ele diz: enquanto eu calei,
o meu pecado, tua mão pesava sobre mim. Confessei-te o meu pecado. Não é que ele não sabia que estava em pecado. Não, ele sabia, mas ele não falava, a ideia de calar, eu não falava com Deus a respeito dele. Ele ficava silenciado, ele não confessava. Não é que ele falava sobre ele, dizendo assim, Senhor, o senhor viu o que eu fiz ali, né? Quando dobrei a esquina, olhei para um outdoor, aquele outdoor tinha alguma coisa que eu não deveria ver. Eu não somente vi, mas fiquei olhando, pensando, viajando. Ele não ainda conversar sobre. Diante de Deus, o que Deus deseja ouvir quando cometemos pecado é que existe uma convicção, uma admissão e uma confissão dos nossos pecados. 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, é assim que Davi diz, pequei contra o Senhor depois de ser confrontado. Então, arrependimento é uma mudança na maneira como eu vejo as coisas. Digamos que eu tenha isso aqui está tranquilo para mim. Deus, por meio de sua palavra, diz que isso aqui é pecaminoso, que eu não deveria segurar isso aqui, não deveria utilizar isso aqui. Eu me submeto àquilo que Deus diz sobre isso aqui, me submeto de uma maneira que eu encontro não somente de maneira resignada que eu não vou fazer, mas eu encontro a beleza, eu encontro a justiça, eu encontro a santidade, eu encontro a sabedoria de Deus de dizer dessa maneira para o meu bem. Reconheço que a vontade de Deus sobre não pegar isso, muito embora eu goste e use, é o melhor para mim. E aí a maneira como eu vejo isso agora não é o melhor para mim, eu mudo a maneira como eu vejo. A minha percepção sobre essa realidade, que antes era uma, agora informada por aquilo que Deus diz e crida como verdade da parte de Deus, modifica como eu vejo as coisas. Se você sabe de muitas coisas e sabe que algumas coisas são erradas, e você continua de maneira deliberadamente fazendo, a culpa não é do sistema, a culpa não é porque é mais forte, a questão é que você nunca se arrependeu disso. Porque você não pensa sobre isso como Deus pensa. E se você não pensa como Deus pensa, não tem como confessar, não tem como falar a mesma coisa, não tem como falar na mesma linguagem de Deus. Você não está na mesma página com Deus sobre aquilo dali. E enquanto não tiver essa questão, não haverá perdão deste pecado para você. Arrependimento, então, não é só uma tristeza, mas é uma mudança na maneira como eu vejo as coisas. Arrependimento também é uma mudança na maneira como eu quero as coisas, na intensidade dos meus desejos. Não somente muda a maneira como eu vejo, mas a maneira como eu me relaciono com as coisas. Por isso que é tão difícil. E acho que a gente banaliza isso, porque a gente ignora como isso é difícil. Arrependimento inclui muitas vezes o abandono de determinadas coisas que poderiam ser legítimas, mas eram vistas de uma maneira diferente ou desejadas de uma maneira diferente. Arrependimento revela um lado de nós que nós procuramos a todo custo esconder ou evitar de pensar sobre. O arrependimento é uma admissão, revela a nossa traição, revela o nosso egoísmo, revela o nosso desejo de ser servido, a nossa indisposição de obedecer, mentira, hipocrisia, falsidade. Arrependimento remove as cascas que construímos com polidez, com religiosidade, com educação, com clichê, e nós admitimos que pecamos contra o Senhor e os outros, em alguns casos contra o próprio corpo. Arrependimento é humilhante. Arrependimento não é barganha para remover algumas consequências. Arrependimento é o homem batendo no peito diante da esposa, diante de Deus, diante de si mesmo. Senhor, eu pequei, estou perdido, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Eu perdi para mim, eu estou descontrolado, esse é o melhor de mim. Confissão real, confissão quando sai dos lábios e é legítima, é a primeira filha do arrependimento.
O arrependimento se processa pela bondade de Deus dentro do coração, na maneira como eu enxergo as coisas, e depois da maneira como eu me relaciono com essas coisas que antes eram tranquilas, mas agora são diferentes. Primeira vez que eu lutei com isso de maneira mais clara, eu era um jovem, de vez uns 15, 16 anos. E aí alguém estava pregando, eu estava num culto como esse, e aí o pregador disse assim: olha, é simples para você perceber um ídolo, que naquela época era difícil. Se hoje o Senhor pedisse para que você voluntariamente deixasse de fazer isso. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, comecei a pensar em várias coisas. Se hoje Deus me pedisse para eu deixar de jogar bola, deixar de comer chocolate, para sempre. Não é porque é pecado. Deixar de conversar com aquele amigo, deixar de pensar em missões, deixar de... E eu fui passando várias coisas. No outro dia eu fui surfar, chegando na frente da praia. Eu disse, eu vou continuar fazendo essa pergunta, eu quero ver quais são os ídolos, eu quero agradar ao Senhor. Aí eu, sozinho na praia, orando antes de entrar, pedindo por boas ondas. É Deus que controla as ondas. Perguntei, Senhor, será que se o Senhor pedisse eu parar de surfar, eu pararia? Não, se o Senhor pedisse para parar de surfar. E aí eu escutei a minha voz dizendo, como se fosse a voz, sim, Tiago, se eu pedisse para você parar de surfar, você pararia? Pararia por mim? E minha resposta foi negativa. E ali na praia, feito um doido, o pessoal achou que eu estava bêbado. Eu caí no chão chorando, eu tinha descoberto uma coisa simples, trivial, tola, mas para mim, muito difícil. Passei 2 anos e meio sem surfar. Eu surfava demais, gostava demais, mas aquilo se tornou de maneira... Agora, quando os outros iam, foi uma grande luta. Quando os outros iam, eu procurava não ir, eu ficava junto e tal. Não era que era errado. Mas o Senhor estava trabalhando nesse processo de arrependimento. Arrepender-se daquele ídolo significava não somente mudar a maneira como eu pensava, mas também a maneira como eu me relacionava com isso. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti. Faça essa pergunta diante de Deus. Faça essa pergunta diante do Senhor. Arrependimento, então, inclui muitas vezes abandono de determinadas coisas. Confessar é tão difícil, porque nós admitimos pecaminosidade e rebeldia. Mas isso já foi iluminado e admitido no nosso coração. Arrepender-se é humilhante, porque declara culpa e dívida sem demandar perdão ou reconciliação. É por isso que arrependimento é tão doloroso. Mas nós deveríamos praticar em nós e encorajar outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Deveríamos lembrar que arrependimento é coisa séria. Quando alguém é descoberto, por exemplo, em um pecado, mantido em segredo, por tantos anos, tido a oportunidade de confessar aquele pecado, precisamos de alguma forma, irmãos, sermos cautelosos sobre a utilização da palavra arrependimento. Guardando aquilo por tanto tempo, simplesmente agora, depois de descoberto, se arrependeu. Felizmente, infelizmente, como pastor, minha responsabilidade como irmão em Cristo de ajudar as pessoas a compreenderem de que elas estão se arrependendo. Não é infrequente. Sendo descobertos ou lidando com determinadas consequências do seu próprio pecado, você diz, não me arrependo, me perdoe. E a minha próxima pergunta é, você está pedindo perdão pelo quê? Não, porque eu fiz isso. Oh, você não entendeu. Não é só o que você fez, é como tomou, você sabe que está doendo. Está doendo aonde? Na cabeça. Vamos cavar. E aí, determinados pecados, a gente vê não somente o ato em si, mas as motivações, as mentiras que foram cridas, toda a ludibriação, a manipulação. E aí se percebe falsidade, se percebe hipocrisia, se percebe egoísmo, se percebe as mentiras, a manipulação de determinadas realidades, algumas vezes até descrença.
Arrependimento é algo custoso e difícil, um presente dado por Deus para aqueles a quem Ele ama, que quer um relacionamento com eles. Todos nós, irmãos, deveríamos nos arrepender constantemente. A pregação de João Batista não é somente para aqueles que estão do lado de fora, para todos nós que ainda lutamos com o pecado remanescente. Nós precisamos nos arrepender. Se arrepender não somente daquelas coisas que fazemos na superfície, mas olhar essas coisas como sendo ponta de iceberg e cavar, para que a nossa confissão não seja apenas do pico, mas de tudo que está atrelado, de todas as coisas que são a base, que sustentam essas coisas lá em cima. Pense, por exemplo, num homem que mantinha relacionamento extraconjugal, até que finalmente foi pego. E aí, rápido, ele quer que a vida siga, ele quer que as coisas voltem ao normal, então, ele simplesmente, não me arrependi, não vou fazer mais não, me perdoe. E aí as demandas e as barganhas dele para que a esposa não trate ele com dúvida, não fique descrendo, ou que a igreja simplesmente compreenda como se, não, agora já foi. Muito cuidado. A gente não quer requerer coisas que Deus não requer, essa não é a verdade, nem quer trucidar aqueles. Mas é nossa responsabilidade ajudar as pessoas a confessarem. E na minha experiência, essa tem sido, como pastor, uma das atividades menos prazerosas. Aconselhar alguém e ajudar essa pessoa a se arrepender, vendo não somente o que aconteceu, mas olhando por baixo, requer muito amor. Para a pessoa querendo ir para frente, você dizendo, não, peraí, você precisa olhar o que foi que aconteceu aqui. Não, a gente precisa voltar mais uma vez. Olha o que a palavra de Deus diz sobre as motivações que sustentaram isso aqui. Se você não se arrepender disso aqui, não confessar diante de Deus, você vai se achar melhor do que de fato é. Não é arrependimento. O tumor não vai sair por inteiro. E ficando vai se ramificar e causar outras coisas. Esse é absolutamente difícil, um trabalho. Mas nós precisamos estar dispostos, todos nós, trabalhar para essa tarefa acontecer. Isso é necessário para o progresso da nossa santificação. Então, aqueles que vão responder à mensagem de João, eles precisam compreender o que significa arrependimento. Mas você e eu, nós precisamos também. Qual foi a última vez que você se arrependeu? Eu não estou dizendo a última vez que você pediu perdão a Deus. Nós vamos ver as aplicações fabulosas que João vai dar aqui na frente, aplicações específicas, no contexto de cada um. Mesmo o publicano não precisa deixar de ser publicano, assim como o soldado não precisa deixar de ser soldado, mas naquela área ali, no trabalho dele, na profissão dele, ele tinha algo que precisava mudar. Essa mudança acontece pela remoção, a admissão de que existe culpa diante de Deus, transgressão, e aí a remoção desse aspecto negativo que desagrada a Deus e a inclusão de um aspecto positivo que agrada a Deus. A menos que isso aconteça, não há de fato arrependimento. Então, apesar de tudo isso, o arrependimento que é necessário, tão necessário, ele consegue ser falseado. Arrependimento consegue ser falseado. Por isso que João é tão duro aqui. As pessoas estão vindo, não é isso que o João está querendo? Ele está pregando arrependimento para remissão de pecados. Então as multidões, o texto diz, versículo 7, multidões atendiam para vir até Jesus. Opa, assim? Opa, estou junto, faz assim? Estou junto. E João percebe que por trás dessa disposição de responder, poderia, na verdade teria, determinadas coisas que atrapalhariam, falsificações de um arrependimento verdadeiro. A má compreensão de um arrependimento, da gravidade necessária, da profundidade desse arrependimento bíblico, iria causar inevitavelmente um arrependimento ou uma indisposição, melhor dizendo, para a obediência. Então, João diz, produzam frutos dignos de arrependimento. Em outras palavras, a segunda coisa é o desejo ou o interesse por agradar a Deus.
O arrependido demonstra uma vida transformada. Produzam frutos dignos de arrependimento. E essa é uma verdade que é compartilhada no Antigo Testamento e pré-anunciada para o período da Nova Aliança. Olha esse texto, Ezequiel capítulo 33, abram lá, por favor. Ezequiel capítulo 33. No versículo 19. Ezequiel 33, versículo 19. Ele fala sobre arrependimento, ele diz assim, e se o ímpio se converter de sua maldade e fizer o que é justo e reto, por causa desses atos viverá. Aqui é uma avaliação clara de determinada vida que conta para Deus. Ele viverá, ele estará fazendo algo que é agradável diante de Deus. O que ele deve fazer? Ele deve se converter. Esse movimento de conversão tem duas direções. Eu estou caminhando na direção rumo ao precipício e uma hora eu vou chegar lá. Daqui para lá, eu só vejo as paisagens que estão no caminho em direção ao precipício. A mudança de direção, ou deixar, ou me converter, me apartar do mau caminho ou da maldade e fazer o que é certo diante de Deus, vai me permitir ver outras paisagens, outros caminhos que estão em direção à cidade celestial. Esses dois movimentos, eles juntos representam os filhos do arrependimento, os filhos internos. Arrepender-se, então, depois de tudo aquilo, ele vai sempre produzir duas direções. Por um lado, existe a disposição de abdicar daquela direção. Eu compreendo aquela direção e as atitudes que compõem aquela direção e as paisagens que compõem aquela direção como erradas. E a minha visão agora modificada, instruída pela palavra de Deus, me faz ver as coisas que fazem parte deste caminho como tristes, cinzas, arcaicas, feias. Elas não me traem a atenção. E existe agora uma modificação de direção e uma modificação de visão. Eu vejo as coisas de Deus, as coisas que estão no caminho da cidade celestial, como mais coloridas, mais alegres, mais desejosas, mais apelativas para mim. Não existe arrependimento quando eu simplesmente continuo no caminho da destruição para o abismo e consigo ainda desejar essas coisas, como se aqui fosse o padrão, a direção da minha vida. Arrependimento caminha nas duas direções. É o que Ezequiel está dizendo aqui. Ele deixa a maldade e ele faz o que é reto diante de Deus. Ezequiel 36, no versículo 25, falando da nova aliança. Para Israel, ele diz assim, então, Ezequiel 36, 25 diz, então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Tá, e o verso 26? Eu lhes darei um novo coração, porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei um coração de carne, porei dentro de vocês o meu espírito, farei com que andem, eu farei com que vocês andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Eu trabalharei em vocês para que vocês me obedeçam. As leis, então, não serão coisas ou regras que eu preciso fazer para ir para o céu. As leis são os instrumentos na mão do grande Deus para promover o talhamento das minhas afeições, que são os movimentos mais fortes da minha vontade. Existe um desejo dentro do meu coração, existe uma disposição dentro do meu coração para buscar e fazer a vontade de Deus. Não porque estão me mandando, eu quero agradar a Deus. Eu vivia naquela direção. Deus me deu graça para haver arrependimento, uma mudança de coração, mudança de direção. A própria essência do meu ser foi afetado drasticamente. E agora eu fico feliz em pensar que eu quero casar virgem. Eu fico feliz, eu gosto da ideia de obedecer aos meus pais, de não
pescar na escola, de não olhar pornografia, de não ficar rindo de conversa imoral. Aquilo ali não está normal, não está certo aquilo dali. E essa é a vontade e o trabalho de Deus na nossa vida. É isso que João está dizendo: produzam frutos dignos de arrependimento, isso é, demonstrem na vida prática aquilo que aconteceu no coração. Mostrem quais são os desdobramentos da ação de Deus na vida de vocês. Ganharam um novo coração, estão correndo em direção a Deus. Cadê? Onde está? Isso era para salvação, para ser prospecto, cidadão do reino, mas é para todos nós, irmãos. Semana após semana nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos Deus falando para nós sobre determinadas coisas. A verdade de Deus em sua palavra diz: esta atitude está errada diante do Senhor. E o que nós fazemos? Tantos de nós temos uma certa tristeza. Aqueles que têm um espírito, eles, Senhor, me perdoa, mas não levam a sério, não cavam para arrancar o tumor de dentro para fora, não lutam até que o desgraçado morra. Tem aquela religiosidade católica, vão ao confessionário, como que esvaziando o balde para simplesmente encher de novo. Não deveríamos ser assim. Essa é uma das razões, talvez, porque alguns de vocês não crescem. Entra ano, sai ano, são os mesmos pecados, mesma língua, mesma ambição pelas coisas terrenas, mesmos versículos decorados, mesma brincadeira, mesma piada, mesma preguiça, mesma letargia, mesma religião. Eu volto, próxima semana dou um legal, respondo com mentira que estou bem. Sabe qual é a razão? Você não se arrepende, não de verdade. Você fica triste porque a vida tem essas coisas. Não estou ensinando isso para dar culpa em você, isso aqui é a sua vida. É o seu relacionamento com Deus. Não há crescimento se não houver arrependimento sincero diante do Senhor. E esse arrependimento só existe quando ele é demonstrado, assim como não existe fumaça sem fogo, ferrugem sem ferro. Não existe arrependimento que não produza boas obras. Produzam frutos dignos de arrependimento. Produzam frutos que demonstrem o efeito do arrependimento. O argumento de João é muito simples. Elas estavam andando em determinada direção, estão dizendo que estão mudando de direção. Prove. João pregou, irmãos, o que nós chamaríamos de verdade dura, verdade confrontadora, verdade difícil de engolir. Mas, de novo, eu digo, a urgência do arrependimento e da salvação, a urgência da situação justificava e demandava a seriedade da proclamação. João era um confrontador direto. Interessante que ele não prestou muita atenção à cultura. Onde ele estava antes de ser manifestado a Israel? No deserto. 30 anos lá, talvez, até finalmente ele aparece. Alheio à cultura, alheio às contextualizações, alheio às coisas e tal. Claro, ele entendia do background, porque era um judeu. O seu pai era sacerdote. Mas ele não fez que leia a cultura. Essa mensagem aqui cabe em todo lugar. Não importa se você nasceu em Maragogipe, na Bahia, no Recôncavo, ou não importa se você nasceu aqui no Dendê. Você precisa se arrepender. E pode, sendo cristão, dizer para que os homens devem se arrepender. João era culturalmente ignorante, poderíamos dizer isso. Ele não estava interessado em ser relevante a essas coisas. Ele não estava interessado no que a sociedade pensava sobre ele ou o que na sociedade queria ouvir. Ele estava interessado em dizer o que as pessoas precisavam ouvir, a verdade da parte de Deus. E aí nós vemos, no decorrer disso, no versículo 10, acho muito interessante, os homens entendem. João diz para eles,
produzam frutos dignos de arrependimento. E versículo 10, o que é que eles fazem? Eles perguntam. Alguns de fato não haviam se arrependido. E irmãos, essa é a segunda, existe um desejo de obedecer a Deus. Não é só quando a denúncia da parte de Deus vem para o nosso coração, nós deveríamos perguntar para Deus, e se Deus não está ali próximo, a gente pergunta para os instrumentos na mão de Deus, os nossos irmãos: ei, o que você acha que eu devo fazer? Porque o arrependido, ele não quer ficar na mesma, ele não quer simplesmente parar de fazer aquilo, ele quer colocar uma outra coisa no lugar, frutos de justiça. E as multidões estão perguntando: e vamos fazer o quê? O que Deus quer que a gente faça que demonstre os frutos desse arrependimento? A resposta de João é clara: vocês precisam incluir os outros na equação da sua vida. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Essa é uma verdade que estava no Antigo Testamento. O primeiro mandamento qual é? Amar ao grande Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Queria ter 2 túnicas? Queria ter uma túnica e não tem? E tem 2? Dê para quem? Queria comer e ver o outro sem conseguir comer? Faça o mesmo, divida. Eu lembro que essa foi uma das coisas, em momentos de crise na minha vida, essa foi uma das coisas que mais me ajudou. Antes de conhecer a Cristo, eu era extremamente egoísta. Não me ligava para as opiniões das pessoas, as pessoas eram ferramentas. Era muito utilitarista em todos os meus relacionamentos. Naquele 27 de agosto de 97, o Senhor mudou meu coração. E a primeira coisa que eu cheguei em casa, quase que naturalmente, foi perguntar como eu poderia servir minha mãe. Eu nunca antes havia lavado um prato. E conseguia varrer a casa sob protesto. E cabadas de vassoura, né? Que sempre ajuda, sempre ajuda. Houve uma disposição no meu coração para servir aos outros. Eu não estou dizendo isso para ganhar nenhum crédito. Na verdade, isso me ajudava em momentos de crise, como prova de que algo sobrenatural havia se processado no meu coração. Eu não havia colocado isso lá. Como é que da noite para o dia eu teria aprendido a considerar as outras pessoas? Não era mais suficiente que eu estivesse bem, eu estivesse tendo o que eu tinha. Era importante para mim que as outras pessoas tivessem outras coisas, que as outras pessoas estivessem bem. A me partia o coração o fato dos outros não estarem bem, me empurrando para tentar ajudar, para que eles estivessem bem. Então aqui João Batista faz a mesma coisa. E aí a gente precisa perguntar a nós mesmos: irmãos, quanto que você tem dado de si para os outros? Em todas as direções. Se o outro, generosidade, recursos, tempo, se o outro não faz parte da sua equação, se não existe nenhum sacrifício, apenas o sacrifício que você faz por você e sua família, se arrependa. Se arrependa de uma vida vivida em função de si mesmo. Vocês lembram que quando Zaqueu se converte, a primeira coisa que ele faz: se alguma coisa eu defraudei, houve arrependimento, houve convicção, eu restituirei 4 vezes mais. Um retorno para fazer o que é certo, uma remoção daquilo que era errado, um retorno para fazer o que é certo. Mas esse arrependimento e esses frutos que começam no geral, eles vão diminuindo até que se mostra bem específico. Também os publicanos, versículo 12, chegaram para ser batizados, perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? E aí vocês podem ver que cada uma das necessidades ele diz: não cobre mais do que é estipulado. No fundo estava a falta de contentamento, estava a ganância, o desejo de ter mais, o desejo de ganhar mais, sendo que eles haviam recebido direito da parte dos romanos para tirarem o dos romanos e tirarem os deles sob nenhuma supervisão. Então a falta de descontentamento e o amor ao dinheiro fazia com que as taxas fossem completamente desonestas, inescrupulosas. Publicanos querem se arrepender? Faça o que é certo. Isso é, no nível negativo, deixe de amar ao dinheiro, deixe de ser egoísta, deixe de viver em função do dinheiro. Do nível positivo, cobre dos outros apenas o que é devido.
Soldados aparecem do mesmo jeito, versículo 14, e nós, o que devemos fazer? Está vendo? Todo mundo, todos os arrependidos fazem a mesma coisa, o que nós devemos fazer? E aí ele fala dos problemas que todos aqueles investidos de autoridade enfrentam. Não somente os soldados de lá, mas os policiais de hoje. Em todos os lugares, não somente no Brasil, mas na outra América e em outros lugares, os problemas são os mesmos. A autoridade se confunde com prepotência, eu sou a lei. Fazer denúncia falsa, dizer uma coisa que de fato não aconteceu. E a propina, contentar com o salário que vocês têm. Todo mundo sabia disso. Quer se arrepender? Você não muda a sua profissão. Você remove as coisas que desagradam a Deus do meio desse negócio aí. Você faz o que Deus quer que você faça. Então, para terminar, irmãos, não deu para a gente ver tudo, então eu queria terminar com algumas aplicações. Primeira delas é que eu tenho um sonho. O sonho é que os meus irmãos e irmãs compartilharão o Evangelho de maneira clara. Eles falarão sobre a ira de Deus, a incapacidade humana de se salvar, falarão sobre a necessidade de arrependimento. E falarão que esse arrependimento produzirá frutos, inevitavelmente, porque se processou algo sobrenatural. Segundo lugar, tenham cuidado, irmãos, com arrependimentos muito gerais. Eles podem acabar com a sua santificação. Assim como dizer que tem uma doença não ajuda no tratamento, a menos que saibamos qual é a doença. Assim também, saber que é pecador não trará muito benefício se não soubermos quais são os nossos pecados. Salmo 51, ele diz: eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. As listas das obras em que nós vivíamos denunciam as transgressões, que são variadas, são diferentes para todo mundo. Nós devemos aprender a nomear as nossas transgressões como pecados e nos arrependermos de maneira específica. A terceira coisa que aprendemos aqui é que precisamos pensar qual é a vontade de Deus nas nossas especificidades. Todo mundo deve se arrepender, amém? Todo mundo deve se arrepender. Mas o meu arrependimento genuíno vai aparecer de uma maneira diferente da sua, talvez. Os soldados, os policiais daquela época deveriam abrir mão da sua prepotência, do descontentamento, do amor ao dinheiro, que é a raiz da propina. Os publicanos não deveriam pensar em lucros desonestos. E você, talvez, dependendo de como você faz, deveria repensar. Se você é um vendedor, não minta, não manipule, não acrescente determinadas coisas que não existem. Não engane, não prometa de maneira indevida, não esconda os pontos fracos. Fale a verdade. Se você é um filho, pense no seu trabalho como aluno, como filho, como você pode fazer. Eu acho realmente que essa é uma das coisas que mais atrapalha a nossa santificação, a ausência gradual de não confessar os nossos pecados de maneira específica. De não observar e levar em consideração a linearidade das nossas ações. Em atitudes, mas também em ações. E aí eu notei uma armadilha comum, irmãos, para nós, para preservar a nossa identidade, para acabar com a nossa consciência, para que ela fique cauterizada. Notei esse sofisma aqui. É muito mais fácil eu dizer assim: Senhor, me perdoa os pecados. Alguém já orou assim? Senhor, perdoa os meus pecados. É muito mais fácil dizer isso do que dizer: Senhor, me perdoa porque eu desejei aquela pessoa do outdoor. Senhor, me perdoa, eu desrespeitei o meu marido. Senhor, me perdoa, eu não amei a minha esposa naquela situação. Eu queria que ela me desse aquilo ali que eu queria naquele momento e ela não fez. E eu quis ser servido, quis ser Deus naquele momento, quis tomar o teu lugar. Mesmo que isso significasse que ela sofresse. Eu queria o que eu queria, como queria, no momento em que eu queria. Senhor, hoje na praça eu invejei aquela irmã que estava vestido aquele vestido. Me perdoa. Senhor, me perdoa porque eu falei mal daquele irmão.
eu não gosto dele. Me perdoa, Senhor, eu não gosto de um filho teu. Senhor, me perdoa porque eu não me preparei para o culto. E quando eu prestei culto, eu estava pensando em outras coisas. Me perdoa, Senhor, é um tempo tão importante, o Senhor merece, mas eu tinha coisas mais importantes para fazer e para pensar. Senhor, me perdoa porque eu sou um hipócrita, dizendo que amo as pessoas, quando na verdade eu nem me importo com elas, elas não passam nem na minha cabeça, eu nem oro por elas. Senhor, me perdoa porque eu não tenho crescido, eu não tenho meditado, eu não tenho buscado ao Senhor, e a minha vida é uma farsa. Que eu venho para cá, escuto essas coisas, mas eu nem lembro na segunda, e eu não estou planejando colocar essas coisas em prática não. O que eu cantei, na verdade, eu só cantei da boca para fora. Senhor, me perdoa porque eu não tenho orado por meu marido, eu tenho na verdade, visto a maior parte, apenas reclamado dele constantemente, mas não tenho orado por ele. Senhor, me perdoa porque eu não tenho servido a minha família, apenas exigido os meus direitos. Senhor, me perdoa porque eu quero apenas aparentar que sou generoso, mas a minha vida não apresenta nenhum sacrifício pelos outros. O único sacrifício que eu faço é por mim mesmo. Orar assim é difícil. Eu ia dizer que orar assim é impossível, a menos que Deus, em sua bondade, conceda a você arrependimento. Peça para que Deus lhe ajude a se arrepender. Deveríamos incluir isso nas nossas orações. Essa é a última coisa. Se arrependimento é algo tão crucial, se arrependimento é algo tão necessário, não deveríamos nós implorar ao grande Deus que nos desse um espírito de arrependimento? Que pudéssemos cavar e ver tudo que nós somos e apresentar diante de Deus para nós também, e olharmos, aquilo que evitamos olharmos e dizendo, Senhor, esse aqui sou eu, me perdoa, é isso aqui que eu tenho feito, me perdoa. Ao invés de fazermos desculpas e culparmos os outros e simplesmente ignorarmos, que é exatamente o que o seu coração está planejando fazer agora, ignorar a consciência que, trabalhada pelo Espírito, diz que, está vendo isso aqui, você precisa resolver isso aqui, você precisa se arrepender, essa é a minha vontade para você. E aí você fica procurando justificar de outras formas. É inevitável. Você só vai crescer ou só será salvo se passar pelo arrependimento. Essa é a mensagem de João Batista. Essa é a minha mensagem para nós todos. Que o Senhor nos conceda arrependimento para conhecermos plenamente a vontade de Deus e aplicarmos em nossas vidas. Vamos orar silenciosamente. Enquanto eu oro, queria convidar os irmãos que vão nos ajudar na celebração da ceia. Senhor, todos nós pecamos e carecemos da glória do Senhor. Eu queria muito que o Senhor trabalhasse no coração dos meus irmãos. Eu queria implorar que o Senhor, do alto da tua habitação, agisse pelo teu Espírito no coração dos maridos, no meu e dos meus irmãos, dos homens,
para que se arrependessem das coisas que o Senhor já tem dito para eles, se arrependessem de verdade. Mais do que aquela chateação cultica, religiosa, aquela entrega e rendição, a confissão clara de que tem feito errado. Dá um espírito quebrantado ao teu povo. Dá um espírito humilde na tua presença, que não somente admite impotência, mas corre para o Deus que é poderoso para nos transformar. Não há força em nós. Abençoa minhas irmãs, Senhor, aqui, que elas vivam a feminilidade de maneira fiel ao Senhor, que não finjam piedade, mas que no secreto, no trabalho, nos seus lugares, representem a Cristo e vivam para Cristo. Abençoa os filhos, Senhor, que eles aprendam o temor do Senhor, que eles se esforcem de verdade para conhecer a sabedoria, que não achem que essas coisas de amar o Senhor de todo o coração, servir a Ti, dividir, repartir, pensar nos outros, é coisa de adulto. Que na sua individualidade, nessa fase na vida, eles aprendam a controlar a boca, que se arrependam de fofoca, de intriga, de tolice, e aprendam a amar os outros. Eu peço que ajude-nos, Senhor, como conselho, nos dando grande amor pelo povo. Que os seus nomes sejam lembrados diante do Senhor constantemente. Que haja interesse e disposição ao sacrifício em prol deles. Que possamos entregar todos eles bem na Tua presença, formados e maduros. Ajuda-nos como igreja. Sejamos internamente saudáveis e externamente salgados. Senhor, nos ajude a nos arrependermos de intrigas, de parcialidade, de partidarismo, ou de qualquer inveja e sentimento faccioso entre nós. Ajuda-nos a nos arrependermos de pecados ocultos, da ganância, do mundanismo, da inveja, do amor ao dinheiro. Ajuda-nos a usar as coisas que o Senhor tem nos dado para o benefício do Teu reino e o benefício dos outros, não somente para encher o nosso umbigo. Ajuda-nos, Senhor, a nos arrependermos de uma vida mundana, centrada nessa vida, centrada nesse período e não vivida na eternidade. Ajuda-nos a nos arrependermos da indisposição de confiar, da falta de fé e confiança no Senhor, da indisposição de perdoar aqueles que nos ofendem, da inveja daqueles que têm mais ou outras coisas que nós não temos. Nos ajuda, Senhor, a nos arrependermos da reclamação, do espírito murmurador e crítico contra os nossos maridos, contra as nossas esposas, contra os nossos governantes, contra as coisas que o Senhor tem nos dado. Nos ajuda, Senhor, a nos arrependermos de ter a nossa paz condicionada pelas coisas se estão bem ou não, pelo tanto de dinheiro que temos, pela saúde que temos, termos o nosso equilíbrio emocional pautado nas coisas que estão ao redor e não no Senhor, o estável ser soberano sobre todas as coisas. Nos ajuda a nos arrependermos da indisposição ao crescimento, da leviandade na busca de santificação, do serviço aos santos.
Livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Perdoa-nos, Senhor, porque nós temos pecado contra Ti. Temos pecado na maneira como vemos aos outros, temos pecado na nossa indisposição para o serviço, para a contribuição. Temos pecado na ausência de disponibilidade para liderarmos os homens, tomarmos a dianteira nas nossas casas, amarmos os nossos filhos, servirmos as nossas esposas. Os nossos velhos precisam se arrepender da indisposição de assumirem a responsabilidade de serem modelos para os mais jovens. Da maneira como vemos a nossa família tem ficado relegada àquilo que o mundo diz. Olha, Senhor, nós temos praticado, Senhor, moralidade com os olhos, desejos no nosso coração, que não deveria ser alimentado. Ajuda o teu povo a se arrepender internamente, confessar isso externamente e continuar caminhando, procurando demonstrar com a ajuda dos outros os efeitos desse arrependimento. Traz o teu povo não somente ao choro de fora, traz o teu povo ao clamor pela tua presença, o clamor pela tua santidade, o clamor pelo poder do alto, a tua graça que triunfa sobre os nossos pecados, para vivermos como peregrinos e forasteiros no mundo destinado à destruição, no mundo que jaz no maligno, no mundo que caminha para se acabar. Produz essas coisas em nós. Isso é a nossa única esperança. Sempre foi. Faz isso no teu povo, em mim, nos outros membros do conselho, nos nossos líderes. Revela pecados, Senhor, e trata esses pecados. Esse é o trabalho da tua graça. Nós não queremos fugir, nós não queremos nos parecer. Tu conheces o nosso coração. Queremos crescer na semelhança do teu Filho. Ensina-nos o caminho do arrependimento, da contrição. Em nome de Cristo. Amém.